Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 23 de junho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Finalizamos a semana passada mais um capítulo, o capítulo 6, e hoje nós devemos iniciar um novo capítulo, o capítulo 7, intitulado Fim de Luta. Mas hoje nós vamos retomar aquela fala de Tarciano, fazer alguns comentários que nós não fizemos a semana anterior, o estudo anterior, por conta do nosso coração, a nossa emoção. Estávamos todos tão envolvidos que não teve realmente como comentar. Então hoje nós vamos entrar rapidamente na fala de dor do senhor Tarciano e, se Deus nos permitir, entraremos no último capítulo, capítulo 7, intitulado Fim de Luta. Mas vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, amigos espirituais e, acima de tudo, Deus nosso Pai, nós estamos reunidos, Senhor, em Teu nome. Carregamos a vontade de estudar para melhor servir. E o Senhor nos convidou a compartilhar essas lições com tantos outros corações que acompanham pelo canal virtual, por tantas outras plataformas. Nós não temos, com certeza, Senhor, a compreensão da grandiosidade do Seu trabalho, mas nos colocamos na condição de um instrumento, ainda que frágil, mas que já carrega uma grande vontade de ser um instrumento nas Tuas mãos. Nós Te pedimos a proteção de que necessitamos, o amparo indispensável, a inspiração também indispensável, e que o Senhor possa nos fortalecer para que não venhamos a desanimar e muito menos desistir desse trabalho que tanto nos fortalece, que tanto nos consola. Abençoa-nos, Senhor. Protege a esse ambiente que nos serve de morada para o estudo, e que os bons espíritos aqui possam estar nos amparando, nos protegendo e nos fortalecendo. Graça Te damos, amado Mestre Jesus, que assim seja. Tarciano, revoltado contra o cristianismo, contra Jesus, quando então seu pai se adentrou como Corvino, cuidou dele na febre, cuidou ali do jardim, fez uma amizade muito grande, evitou dizer que era cristão, sabendo da revolta de Tarciano contra os cristãos, e decidiu levar as crianças para cantarem para Tarciano. Levou as crianças e levou Silvano, de 5 anos de idade. Quando Silvano começou a cantar, que ele expressou o nome Jesus na música, foi suficiente para Tarciano virar um verdadeiro monstro. Ficou irado realmente, mandou soltar os cachorros, o cachorro acabou pegando Silvano e Silvano acabou indo a óbito. Desfez a amizade totalmente com Corvino, apesar do amor e da simpatia que tinha pelo senhor Corvino. Logo depois do encontro, a mãe enlouqueceu e novamente a mãe, contando toda uma história, afirmando que decidiu seguir o cristianismo. E mais uma vez a revolta dele. Depois de saber que o grande amigo dele, o Corvino, que na verdade era o pai dele, o Quinto Varro, era cristão. Tivemos o Flávio Súblio, que foi contratado pelo senhor Opílio Vetúrio para matar
Quinto Varro. E o Opílio Vetúrio também acabou se matando, ele cometeu suicídio. E ele decidiu contar toda a história porque ele quis se redimir perante o que ele tinha feito, uma vez que ele tinha ouvido as lições de Jesus Cristo. Então a gente vai vendo vários encontros com Jesus através dessas personagens. Logo depois nós tivemos quem? O senhor Basílio e a Lívia. Novamente Jesus se aproximando desse irmão Tassiano por conta de amores do seu coração. Temos ainda mais, Jesus não desistiu, o Quinto Celso, também cristão, tentando movimentar o coração de Tassiano. E a última realmente foi Blandina. O grande amor dele, a filha do coração, esse ser que ficou lado a lado com ele uma encarnação inteira, e de repente ela se declarar cristã, solicitar que fosse sepultada junto com os cristãos e dizer a ele: pai, eu assumi, eu sou realmente cristã. Olha só quantos sofrimentos, a própria cegueira dele, porque a gente pensa assim, ele está sendo punido. Não, os sofrimentos para nós, os terrícolas, é recurso de Deus para nos trazer de volta ao seio dele. O sofrimento são os últimos chamados, os últimos recursos. Então a gente observa qual foi o primeiro recurso de Tassiano. Foi justamente com o pai dele, o Quinto Varro, na figura do seu Corvino. Um homem que esteve lado a lado, curou ele de uma febre terrível, ensinou, orientou. Ali era o primeiro chamado. Tudo poderia ter tomado um outro rumo. Mas não, foram vários chamados, cada vez apertando mais, até chegar nesse momento com a morte da Blandina. E aí olha só o que ele diz: Blandina, filha querida, de onde estiveres, sê de novo minha luz. Estrela, acende teus raios para que eu possa caminhar. Estou só na terra. Se outra vida existe, além da campa, do túmulo frio que te guarda, implacável, compadece-te de mim. Não permitas que a treva me envolva. Muitos vi partir para o estranho labirinto da morte. Imagina, ele viu a mãe, o pai, a Lívia, o Basílio, a própria Helena, que ele acompanhou tudo. Então, o sogro dele, que também já desencarnou, tanta gente, né? Nunca, entretanto, senti tamanha sensação de abandono. Nunca. Nem quando a mãe desencarnou. Filha abençoada, não me deixe jamais. Livra-me do mal. Ensina-me a resistir contra os monstros da inconformação e do desânimo. Mostra-me a bendita claridade da fé. Então você vê que aquele já começa a se curvar. Mostra-me a bendita claridade da fé. Qual é a fé dela? É a cristã. Se erros tenho cometido sob a escura inspiração da vaidade e do orgulho, ajuda-me a encontrar a verdade. Olha o que ele diz, olha. Adotar-te uma crença para a qual não me preparei. Escolher-te um caminho diferente do nosso. Todavia, filha inovidável, não poderias enganar-te. Olha, todos os demais ele diz que enlouqueceram. E aqui ele desafia, não, você não pode estar enganada. Um anjo que tu és, tu não pode estar enganado. Se encontrar-te o mestre que esperavas, renova-me o coração, para que me coloque também ao encontro dele. Então você vê aqui que essa dor da morte da menina, porque, meus irmãos, quando tudo está bem na nossa vida, aquilo que a gente chama de bem, a gente fica com o nariz muito em pé. A gente tem uma tendência enorme a repetir erros. A vaidade toma conta da gente. A gente esmaga as pessoas que a gente nem percebe. A gente humilha pessoas com a nossa fala que a gente nem dá conta. Quando a dor chega, aí quebra os dois joelhos, a gente vai para o chão e abaixa a ponta do nariz.
A gente carrega movimento de vaidade que a gente não dá conta. Quantas vezes a gente usa o título por movimento de vaidade? Quantas vezes a posição que ocupamos? E ele aqui não era diferente, ele era romano. Não conheço os deuses em cuja existência ainda creio, mas tive a felicidade de conhecer-te e em ti confio infinitamente. Os deuses que eu adorei uma vida inteira, eu não conheço nenhum, mas eu conhecia você. Ele considera a filha dele como uma deusa. Ampara-me, soergue minha alma abatida, volta, Blandina, não vês agora que teu pai está cego? Enquanto permanecias no mundo, tive a presunção de guiar-te. Hoje, porém, sou um mendigo de teu arrimo. Teu cuidado, né, filha bem-amada, vive comigo para sempre. Aí a gente faz uma observação aqui. Quando os nossos amores retornam à pátria espiritual, e o caso da Blandina não é diferente, está em processo de adaptação, né? Então, aqui, obviamente, a gente não pode exigir isso de Tassiano, mas trazendo isso, porque às vezes a gente lê isso e te diz, poxa, eu vou fazer a mesma coisa, ou algo parecido. Não, nunca faça pedido para os entes queridos que retornaram à pátria espiritual. Porque se tem uma coisa que dói o coração de quem ama, é não poder atender o pedido do ser amado. Quem tem força suficiente para me ajudar no mundo espiritual? Jesus de Nazaré. Então, todas as orações devem ser direcionadas a Ele, ao nosso anjo de guarda. O nosso anjo de guarda, confiado por Deus, esse está pronto para nos auxiliar sempre que nós precisarmos. Jesus acima de tudo e Deus acima de todos realmente. De tudo e de todos. Então, não devemos evocar os nossos amores que retornaram à pátria espiritual para fazer pedidos, porque nós não sabemos qual a condição de cada um. Vamos entrar em fim de luta? Depois de alguns dias de meditação, na dependência da igreja, Tassiano entendeu-se com o velho Enio, que ele anotou as ponderações atencioso. Então, após o sepultamento da menina Blandina, ele permaneceu na igreja. Embora cego, lembra que ele perdeu a visão. Não se conformava em pesar no orçamento da instituição. Porque ele estava comendo, bebendo, dormindo, né? É despesa dentro de uma casa. Não sabia como agradecer o devotamento de Pudens, que se fizera credor do seu melhor carinho. Ou seja, ele passou a dever ao senhor Enio todo o carinho que o senhor Enio estava direcionando a ele. E o senhor Enio conhecia a história. Se pudesse, ali permaneceria ao lado dele, a servi-lo com dedicação e respeito, até ao fim dos dias que lhe restassem na terra. Entretanto, não se achava só. Precisava cuidar do futuro de Quinto Celso e, em razão disso, não lhe cabia demorar-se. Contudo, acentuava triste, não desejava tornar a casinha do bosque. As reminiscências da filha atassalhavam-lhe, ou seja, torturavam-lhe o coração. A ausência de Blandina trouxera-lhe um vácuo irremediável. Confiaria, desse modo, a Enio os valiosos arquivos de Basílio e venderia a residência, os carros e os cavalos. Com o produto da transação, pagaria a dívida em que se empenhara, transferindo-se com o filho para Roma. Tinha por lá a filha mais velha. Lucila nunca se afinara integralmente com ele, mas isto não a levaria a trair a voz do sangue. Era rica e de certo se compadeceria da situação a que fora arrojada. Indubitavelmente, não lhe negaria a proteção quando lhe visse a penúria. Pretendia, assim,
colocar-se sob o patrocínio dela, em companhia do filho adotivo, cuja idade reclamava atenção. Em Roma, com as relações de que ainda julgava dispor, situaria o rapaz em condições honrosas para aguardar dignamente o futuro. Pudens escutou-lhe os planos e não se opôs à realização deles. Reiterou-lhe, porém, a sua amizade e simpatia, ofertando-lhe os préstimos, porque a aventura de tão longa viagem para recomeçar a vida, a igreja poderia incumbir-se discretamente da educação de Celso, e ele mesmo, Tassiano, não estaria sem trabalho. Havia doentes a consolar, imensidade de serviços a fazer. O viúvo de Helena, Tassiano, contudo, não renunciara de todo ao orgulho de classe. Alcançara alguma tolerância, mas achava-se ainda longe do verdadeiro desprendimento de si mesmo. Não exporia Celso ao flagelo das perseguições periódicas. Amava-o bastante para arrojá-lo sem defesa à desconsideração social. Senti-lo-ia mais seguro na grande metrópole. Possuía em Roma não apenas a filha que certamente lhes garantiria a subsistência, mas também poderosos amigos com marcada influência na corte. Contaria com os elos do passado para encaminhar o filho adotivo na vida pública. Olha só, Jesus, o nosso mestre por excelência, e acima de tudo Deus, nosso Pai, organiza a vida para a gente. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, o acidente foi também mais um recurso para dobrar os joelhos de Tassiano. O movimento da menina Blandina, como cristã, foi mais um movimento da divindade para curvar os joelhos de Tassiano. A pergunta é, ele estava abandonado, sozinho, com 2 jovens dentro de uma casa? Quem Jesus mandou para promover e cuidar de tudo? O senhor Enio. Só que Jesus não manda ouro e nem prata. Jesus envia algo muito mais especial. Porque todos os excessos nos faz muito mal. E eu costumo dizer que Jesus manda na medida. O necessário. E o necessário era ter alguém para cuidar dele na cegueira e com as feridas, conduzir a casa, depois promover o sepultamento. Lembra que o Enio pagou tudo na figura do Cristo. Agora o Enio, ele já não tem uma casinha organizada, está no nome dele. Enio não poderia ajudar no processo de educação do menino. Não está tudo redondo? Bastava ele se converter ao cristianismo, mas a vaidade ainda está dentro dele. Ou seja, aprendeu a lição? Não aprendeu. Vai ter que levar mais uma chibatada. Vocês lembram da Anacleta? Ela não veio de lá e contou tudo sobre a menina, inclusive que a menina matou o próprio tio e marido. Será que não dá para avaliar? Outra, ele já sabe que ela não tem a mínima simpatia por ele. O que ele vai fazer? Olha só, quando a gente não quer se submeter à vontade de Deus, a gente dá nó em pingo d'água para nos enganar. Então, às vezes, sabe, gente, as coisas estão tão claras na nossa frente, mas a vaidade, o orgulho não permite ver. Então, Jesus não preparou um cantinho para ele? Os amigos, a assistência. Por que ele não ficou quieto?
Por que esse movimento de vaidade? Eu quero dar um estudo melhor para o meu filho? Será que é para o menino mesmo que ele está preocupado? Ou será que ele não quer se submeter à vida simples e ao cristianismo? Quem procura, acha. Batei e a porta vai ser aberta. Agora, em que porta ele vai bater? Na da filha? Nos amigos hipócritas de interesse? Porque a vida, ela ainda é assim, para a grande massa humana, é um jogo de interesse. Como que você trata uma pessoa simples e como que você trata uma pessoa que tem dinheiro, que tem poder, que tem título? Nós somos assim ainda hoje, gente, a grande massa. Então não era diferente naquela época. Então, ou seja, tá ruim? Tá. Vai ficar pior? Vai. Não precisa nem ler pra gente saber que isso vai ficar bem pior. Então ele já está sofrendo. Só que ele vai sofrer muito mais. Aqui é a dor da perda. Lá, qual é a lição que vai ser agora? Ele vai mexer com o quê? Com o orgulho e com a vaidade. E detalhe, quando a gente não vai sozinho. A gente vai e leva quem ama. Quem é que ele vai levar para passar pelas dores? Quinto Celso. E Quinto Celso vai em nome do amor. Cenas do próximo capítulo. Meus amigos, é muito bom estudar, né? Quantas lições para a nossa vida. Assim nós agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre por excelência, aos amigos espirituais que aqui se fazem presente para conduzir o nosso estudo e, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.